amém, irmãos? Precisamos aceitar Jesus de novo, o pastor Jorge me bota para pregar. Nossa, a gente tem que aceitar Jesus todo dia, né, irmãos? A igreja pode sentar, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Glória, glória. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, Glória a Deus, Pai. Oh, Jesus, tu és maravilhoso, Pai. aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada. Oh, obrigado, Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos de Jesus todo dia, toda hora. Todo dia, toda hora. Sem Jesus nós não damos um passo. Oh, aleluia. Toda honra e toda glória. Sem Jesus nós não damos um passo. Eu estava meditando na palavra de Deus. Quando Deus criou o homem, nós vamos ver Deus indo atrás do homem. Nós não vemos o homem atrás de Deus. Nós vemos Deus vindo atrás do homem. Deus pegou, desceu na terra, criou a terra, fez um jardim, colocou o homem ali dentro, e todo dia Deus ia lá visitar o homem, e o homem ainda pecou contra Deus, e Deus não pôde fazer outra coisa a não ser expulsar o homem do jardim. Ele lançou, a Bíblia diz que Deus lançou fora, e ainda botou um querubim e uma espada lá no jardim para que o homem não voltasse mais para lá. Aí nós vamos ver Deus atrás de homem. Deus ia destruir a raça humana, mas aí Deus foi, olhou e foi atrás de Noé, né?
Depois Deus foi atrás de Abraão. Abraão não procurou Deus. Deus foi atrás de Abraão. Aleluia. Irmãos, sai da tua terra, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Aleluia. Far-te-ei uma grande nação, te abençoarei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foi Deus indo atrás do homem. Depois Deus falou para Abraão que a descendência dele seria escrava por 430 anos, mas depois Deus ia lá visitar, ia atrás dele de novo. E Deus foi lá, desceu numa sarça. A sarça era uma moitinha, uma pequenininha. As pessoas descem uma árvore, né, porque ninguém sabe como é a sarça, mas a sarça é uma moitinha. E estava pegando fogo, aqui o fogo não consumia, aquilo chamou a atenção de Moisés, que Moisés era fugitivo, fugiu do Egito, e foi para um determinado lugar, e lá ele casou com Quetura, e lá estava levando a ovelha, o rebanho do seu sogro, para o outro lado do deserto, e lá ele viu a sarça. Deus foi atrás dele. Nós não vimos o homem atrás do Senhor. Eu não fui atrás de Deus. Alguém que foi atrás de Deus? Ninguém foi. Quem foi atrás de Jesus? Ninguém foi atrás de Jesus. Irmão, foi o Senhor que veio atrás de nós. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Deus não pode pisar na terra, mas Deus envia alguém no lugar dele. Deus levantou reis, Deus levantou profetas, Deus levantou sacerdotes, irmãos, porta-voz dele, porque a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor, ninguém pode habitar com fogo consumidor. Irmãos, tem uma pergunta: quem habitará com as labaredas eternas? Irmãos, se nós formos atrás de Deus, Deus é tão misericordioso que eu acho que Deus ele apaga aquele fogo, o abrasador dele, para a gente chegar perto dele. Aleluia. Mas o ímpio não, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É uma coisa tremenda. Eu quero ler aqui juntamente com a igreja no livro de Marcos, capítulo 2, quando Jesus ele cura um paralítico. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filhos, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que dizer-se assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse-lhe: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Aleluia. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Nunca tal vimos. Aquele povo ali nunca tinha visto milagre. O povo de
de Cafarnaum não tinha visto milagre ainda. A coisa gloriosa desse trecho, irmãos, que eu constantemente leio esta passagem, porque nós vimos aqui o Jesus, ele indo para casa, depois de fazer a obra, depois de ele curar um leproso, agora o Senhor ele vai para casa. Aqui nessa referência não mostra se Jesus estava acompanhado de alguém, mas a Bíblia mostra que alguém viu Jesus indo para casa. Ele morava aqui em Cafarnaum. Cafarnaum foi um lugar onde as pessoas tinham o coração duro para crer. Fez muito milagre ali, mas as pessoas tinham o coração endurecido. E depois viria a cobrança para Cafarnaum. E tu, Cafarnaum? Né? Aleluia. Diz ali que alguns dias depois ele entrou outra vez em Cafarnaum. Cafarnaum quer dizer aldeia de Naum. Cafarnaum quer dizer aldeia de Naum. Talvez vai ter esse nome aí, talvez por causa do profeta Naum, não sabemos. Mas nós podemos até imaginar que fosse isso, porque tinha um profeta com esse nome Naum. E talvez essa aldeia viesse ter em homenagem a esse profeta, alguém que fez a diferença. Vamos? Aleluia. E Jesus ele morava nesse lugar. E a Bíblia diz aqui que logo souberam que ele estava em casa. Alguém viu Jesus chegar em casa. Vamos? E aí começou a passar o zap para todo mundo. Ele está em casa. Mandaram a Face, ele está em casa. E o povo, a Bíblia mostra aqui que logo se ajuntaram tanto que nem ainda junto à porta eles cabiam. Irmãos, invadiram a casa de Jesus. O povo foi lá, abriu o portão, foram entrando. Você não vai ver Jesus convidando ninguém para ir na casa dele, mas a multidão foi lá, foi invadindo, abriram as portas, entraram na casa de Jesus. A multidão foi fluindo lá para dentro, de tal maneira que não cabia mais ninguém. Eu acho que Jesus talvez viesse descansar, né? Ou viesse fazer o almoço. A Bíblia não diz, mas ele estava indo para casa. E aí o que o Senhor fez? Ele foi ministrar a palavra de Deus para ele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É nessa passagem que nós vemos o povo procurando Jesus. Nessa passagem nós vemos o povo sedento. Nessa passagem nós vemos o povo indo para a casa de Jesus. A casa de Jesus naquele dia virou culto de libertação, em que o dirigente era Jesus, o pregador era Jesus, e o povo não estava mais voltado para celular, porque também não tinha. Aleluia. Se tivesse, também estaria desligado. O povo ali estava voltado para o Senhor Jesus naquele momento. Aleluia. E diz aqui que vieram aí naquele lugar, vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, sendo levado por 4 amigos. Esse paralítico estava na prova, estava no vento, mas ele ainda tinha 4 amigos. Olha, irmão, quando você está tudo bem contigo, você se acalma, mas quando as portas fecham, o vento sopra para a tua vida, aleluia, as provações aumentam. Os seus amigos, você pensa que amigo começa a desaparecer, vai ficar sozinho na luta. Esse aqui era paralítico, mas tinha alguém ali que queria ver milagres. Que quer ver milagre, tem que pegar o paralítico e levar para a igreja. Né, irmão? Aleluia. Quem quer ver milagre tem que pegar o paralítico, levar ele para Jesus. Esse paralítico tinha 4 amigos. Os 4 amigos levaram lá para a casa de Jesus, porque eles também souberam que Jesus estava em casa. Aleluia. E aí a Bíblia diz que eles não puderam entrar. A casa estava cheia. Não puderam entrar com o paralítico. Glória a Deus. Irmãos, mas os homens eram homens de fé mesmo, viu? Porque a pessoa, quando tem fé, ele não volta atrás, não. Queremos ver milagre. Você vai sair andando. Jesus vai operar um milagre na tua vida. Você vai ver o agir de Deus. E pegou aquele paralítico, irmãos, fizeram um buracão no telhado da casa de Jesus. Destruíram o telhado de Jesus. Fizeram um buraco. Aleluia. E Jesus lá dentro do
ministrando a palavra de Deus. Daqui a pouco a pessoa vê aquele barulho de madeira sendo retirado, aquelas palhas, aquelas coisas todas. Jesus olhou, fizeram um buracão, estava descendo lá um bitel de um paralítico. Descendo um paralítico dentro da casa de Jesus. E aí Jesus olhando para ele, diz aqui: filho, perdoados estão os teus pecados. Glória a Deus. Filho, perdoados estão os teus pecados. E na igreja entra todo tipo de pessoa, né, irmãos? E é bom, né, quando entra todo tipo de pessoa. Só que nesse culto aqui, entrou fariseu, entrou escriba, pessoa que tinha um grande conhecimento da palavra de Deus. Fariseu era uma seita na época, viu, irmãos? Que tinha o nome de fariseu. Era uma seita na época, tinha esse nome, a seita dos fariseus. E aí eles ouviram Jesus falar: perdoar teus pecados. Aí começaram a murmurar: mas por que dizer assim blasfêmia? Quem é que pode perdoar pecado se não Deus? Eles não viam Jesus como Deus. Ninguém via Jesus como Deus, nem os discípulos. Os irmãos de Jesus não viam ele como Deus. Os irmãos de Jesus não eram convertidos. Os irmãos de Jesus, as irmãs de Jesus se converteram depois que ele morreu, ressuscitou e foi embora. Aí eles conheceram a divindade do irmão deles, vivendo com Jesus, vendo Jesus todo dia. Todo dia vendo Jesus, levanta, vê Jesus, vai dormir, vê Jesus, passa o dia vendo Jesus, né? Tinha até culto que Jesus ia ministrar, mas eles não iam nos cultos, só via Jesus quando Jesus ia para casa. Eles não gostavam muito de culto, não. Aí disseram: teus irmãos estão aí fora, estão te chamando. Aí Jesus virou: quem são meus irmãos, quem são minha mãe? Aí apontou para eles: meus irmãos, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aleluia. Glória a Deus. Foi o que Jesus falou. A família de Jesus é essa. Nós somos a família de Jesus. Né, irmãos? Fomos lavados pelo sangue de Jesus. Quem foi lavado pelo sangue de Jesus aí? Aleluia. Uma família. Todos aqui têm o sangue de Jesus. Aleluia. Jesus nos lava mais. Nos lava mais. Né, irmão? Nós temos que aceitar Jesus todo dia. Jesus te aceita. Perdoa os nossos pecados. Nós pecamos todo dia, toda hora, irmãos. Glória a Deus. Apesar de nós sermos santos, nós pecamos, mas somos santos. Aleluia. Santo no sentido de ser separado. A palavra santo quer dizer separado. Então nós vemos aqui que quando Jesus disse: filho, perdoa os teus pecados, então estava ali sentado alguns escribas. Aqui não diz, mas em outra referência diz que tinha escribas e tinha fariseus. E eles arrazoavam em seu coração, dizendo: por que dizer assim blasfêmia? Quem é que poderia perdoar pecado se não Deus? Mas eles não sabiam que naquele culto tinha outra pessoa lá que revelava tudo. Tinha uma pessoa ali que estava revelando tudo para Jesus. Não, tão glorioso que a gente tem aquele culto glorioso que essa pessoa, ele começa a revelar as maravilhas, né, irmão, para que haja edificação, consolação, exaltação da igreja. Ele revela. Aleluia. Ele revela o segredo do coração. Ele revela o oculto, profundo, escondido. Ele revela tudo. Aleluia. E aí ele revelou para Jesus. E Jesus virando para ele: por que arrasou sobre essas coisas sobre o vosso coração? Qual é mais fácil, dizer eu paro de perdoar teus pecados, ou dizer levanta teu teu leito e anda? Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado. Virou para ele e disse: levanta, toma o teu leito e vai para a sua casa. Glória a Deus. Jesus não botou a mão dele, não. Ele levantou na hora, pegou a cama dele e foi embora, né? E saiu na presença de toda. A virtude entrou nele e ele se colocou de pé e foi para casa. Olha que coisa gloriosa. O paralítico foi embora para casa com a sua bênção, com o seu milagre. Ele foi para casa cantando o hino da vitória. E aquele povo, aquele culto de libertação ali, aquela igreja foi tomado de glória, porque o povo ficaram maravilhados e dizia: nunca tal vimos. Oh, maravilha! Agora um detalhe: o que paralisou aquele homem foi o pecado que ele cometeu. A Bíblia não diz que pecado ele cometeu, mas o pecado paralisou ele. E pecado paralisa. O pecado paralisa da maneira que a pessoa não prospera. Por mais que ele lute para conseguir uma vitória, o pecado parou ele. Paralisou. A porta fechou.
está travado, ele tem agora que voltar, ele tem que ir até Jesus, igual esse paralítico foi. A Bíblia diz que Jesus, vendo a fé, não do paralítico, mas vendo a fé dos amigos dele, porque os amigos dele, aquela atitude de fé, fez um buraco na cabeça de Jesus, foi fé porque eles queriam ver milagre. Eles criam que milagre podia acontecer na vida deles. Se eles não crescem, não ia levar paralítico. Se eles não crescem, não ia fazer buraco no telhado de Jesus. Se eles não crescem, não ia descer o paralítico lá. Aleluia! E eles creram, e Jesus, vendo a fé dele, disse para o filho: perdoados estão os teus pecados. O pecado dele paralisou ele. Segundo o Talmud, né, coletânea de livros sagrados dos judeus, o que causa essas doenças são pecados. Lashon hará quer dizer pecado de língua. Algum pecado ele cometeu, estava incubado, que ninguém sabia, mas ele ficou paralítico. E aí Jesus agora, para operar um milagre, ele perdoa o pecado. O Senhor jamais vai curar alguém sem que ele perdoe primeiro. Ele perdoa primeiro para depois operar milagres. Aleluia! E aí nós vemos na palavra de Deus outro paralítico. Estava lá no livro de João capítulo 5. Ele está lá ainda no livro de João capítulo 5. Ele não saiu de lá não, está lá ainda. 38 anos. Paralítico. Na beira do tanque chamado em hebreu Betesda. Aleluia. Que quer dizer casa de compaixão ou casa de misericórdia. Mas dizem que esse lugar não existia, não tinha movimento de anjo. Dizem que isso aí foi acrescentado à escritura quando traduzir a palavra. Mas como está na Bíblia, nós vamos usar esse termo assim. A Bíblia vai nos dizer que ele estava 38 anos na beira do tanque. E quando a água era agitada, o primeiro que entrava naquela água saía curado e ia embora para casa. E eu acho que ele cansou de ver as pessoas passar à frente dele. Porque ele disse que quando o Senhor Jesus teve uma festa em Jerusalém, e Jesus foi para Jerusalém, chegou lá e desviou, foi lá para esse lugar, lá para esse tanque chamado hebreu Betesda. E Jesus foi lá atrás desse homem. O Espírito de Deus guiou Jesus para lá. Jesus estava indo para uma festa, a festa de Jerusalém, a festa dos judeus, mas lá virou e foi para aquele lugar. E aí Jesus vendo aquele homem lá deitado, sabendo que estava naquele estado há muito tempo, perguntou: tu quer ficar curado? Aí ele faz uma acusação para Jesus: Senhor, não tem homem algum quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele levou 38 anos vendo isso, a pessoa sendo curada e ele ficando para trás. Mas o que paralisou ele também foi o pecado dele. O pecado dele paralisou ele. As pessoas eram curadas e embora, ele ficou ali de castigo, 38 anos de castigo, né? 38 anos de castigo. Jesus perguntou: quer ficar curado? Senhor, não tem homem algum quando a água agitada me coloca em tanque, mas quando eu vou, desce outro de mim, pega a bênção, vai embora, eu fico aqui chupando dele. Com inveja. É inveja, irmão. Está paralisado, não tem condição de nada, está travado, está ruim para ele. E vendo as pessoas passando à frente dele, recebendo a bênção, ele ficando para trás, Deus estava conversando com ele. E aí Jesus falou para você: levanta, toma teu leito e vai para a tua casa. E ele sentiu entrar a virtude nele, pegou a cama e foi embora. E a Bíblia diz que aquele dia era sábado. Ele nem olhou para trás, nem agradeceu, pegou e foi embora. Eu fico imaginando ele chegando em casa. Porque tem pessoas no hospital abandonadas pela família, viu? Não tem cura, está desenganado. Então deixa lá. Tem o hospital de pessoas com lepra. O hospital tem um lugar reservado lá para leprosos. Não pode receber uma visita. Ali ninguém pode visitar, ninguém pode chegar perto, não pode receber abraço. Aleluia. Mora lá. Mora no hospital. Esse paralítico estava de 38 anos naquele lugar. Talvez a família abandonou ele. Não vê, Paulo. Ele está 38 anos, não tinha ninguém para ajudar ele.
Aleluia. De que ele vivia? O que ele comia? Esmola. Será que alguém ia lá visitar os enfermos e levar alimento para eles? 38 anos paralítico, deitado na beira do tanque esperando o movimento da água. Aí Jesus vai lá atrás dele. Aí o Senhor pergunta a ele, e ele faz aquela acusação. O Senhor vê para ele: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele levantou. Glória a Deus. A virtude ele pegou e foi embora, com a cama nas costas, né? O outro que estava lá com os amigos levou a cama também. Mas por que Jesus não mandou jogar a cama fora? Joga essa cama fora. Não mandou levar. Eu fico imaginando por que Jesus mandou levar a cama de volta. Eu fico imaginando aqui, irmãos, para eles lembrar de onde Jesus levantou eles. Aleluia. Porque tem pessoa que depois alcança a bênção esquece de Jesus. É verdade. Esquece onde ocorreu o milagre. Glória. Esquece onde a vida começou a ser mudada. Onde a história começou a mudar. A história daquele homem foi mudada quando os amigos dele levaram ele para Jesus. A história desse homem foi mudada quando Jesus foi atrás dele. Aleluia. Eu fico imaginando chegando em casa, aquele menino, porque vira um mendigo, né? Vira um bicho, né? Cabelo cresce, unha cresce, a barba cresce, né? Vira um monstro. Aí foi para casa, chegou em casa. Eu fico imaginando a família vendo aquele homem entrando de casa. E vai em casa, toma um banho, troca de roupa, faz a barba, se arruma, e a Bíblia mostra que ele vai para o templo. Ele não foi para outro lugar, ele foi para o templo. Acho que ele foi para agradecer. E naquele dia que ele foi para o templo, ele não esperava, mas Jesus entrou no templo em que ele estava. E aí Jesus foi direto a ele e disse: ó, eis que tu está curado, não peques mais, para que não te aconteça alguma coisa pior. Aleluia. E aí a Bíblia diz que ele foi anunciar aos judeus que Jesus era o que tinha curado ele. Aleluia. Aí levantou um vento contra Jesus, porque Jesus curou ele no sábado. Jesus transgredia os rituais dos fariseus, dos judeus, não seguia eles. Viu, irmãos? Glória a Deus. E o dia de sábado é do Senhor. E Jesus falou do sábado, até ele é Senhor do sábado. Por isso que ele operava milagres. E quanto mais Jesus operava milagres no dia de sábado, mais furiosos eles ficavam. Eles queriam matar Jesus por causa disso. E às vezes até inveja, porque a sinagoga dele começava a ficar vazia. As mulheres dele, os membros dele, tudo seguindo Jesus. As mulheres dele, os membros da sinagoga, seguindo Jesus. Irmão, eles não queriam mais andar com os fariseus, não. Eles queriam atrás de Jesus. Ficavam em 3 dias no deserto com Jesus. Aí o Senhor multiplicava pães, multiplicava peixe, alimentava a multidão. Alguns já começaram a seguir a Jesus por causa da multiplicação, né? Aleluia. Viram maravilha, viram milagres. Então eles ficaram com inveja de Jesus. E aquele homem ali foi para o templo, e lá no templo Jesus foi direto a ele. Aleluia. Jesus nem se preocupou, libertou ele. Deixou o homem embora, vai embora, curou ele. Jesus curou e foi embora. E ele nem olhou para trás para agradecer, foi embora. Está doido para sair. Irmão, 38 anos paralisado ali, o Senhor deu uma carga nele, foi embora, nem olhou para trás. Porque era o que ele mais queria. Aleluia. O que ele mais queria é andar. E os primeiros passos que ele deu foi em direção da casa dele. Quando o Senhor operou milagre na nossa vida, nossos primeiros passos foram para a casa de Jesus. Glória. Irmão? O nosso primeiro passo foi para a casa de Jesus. Aleluia. Porque a minha casa antigamente era o queimadão, era o parque Poeirinho, era a pracinha, Rua do Manuel Pereira, né? A Rua do Manuel Pereira agora é um fracasso, mas naquela época a melhor rua era a Rua do Manuel Pereira, né? E foi aonde conheci pastor Jorge,
lá fora na praça. Cabelão. Né? O meu cabelo era aqui, ó. Mas depois que eu entrei para a igreja, cabelo era aqui. Tudo casqueado. Depois que tinha encontro de Jesus, mudou tudo. Aleluia. Mudou tudo. Glória a Deus. E aí o nosso primeiro passo, onde veio o encontro com Jesus, foi na casa do Senhor. É vigília. Ia para baile todo sábado, domingo. Era a minha vigília. Quando Jesus chamou a gente, todo sábado e domingo era a igreja. Todo sábado vigília. Sexta, monte. Toda sexta-feira, Tinguá. Todo sábado vigília. A gente escolhia. Culto de libertação, toda a igreja que a gente ia, era um Pentecoste. Essa igreja hoje, Jesus, só misericórdia hoje. Dá saudade, eu tenho saudade, Jesus. Glória a Deus. Quando é que você vai levantar uma igreja assim de novo, mano? Dá saudade. O Ney é isso mesmo. O Ney, a irmã dele, a Ângela, pô, que maravilha, né? Ele caminhando para tudo quanto é lugar aí, pô, maravilha. Né? Depois o pastor já falou, o Ney! Né? Coisa gloriosa, irmãos. O Lula, né? A gente andar tudo junto aí. Coisa maravilhosa. Hoje em dia a igreja está assim, irmão. O povo está capengando, só Jesus. O celular matou tudo. Está matando até os crentes. Coisa terrível. Então, não sei se eu mandei ouvir o pastor Jorge, tem uma igreja na África. Os membros com o celular, sabe o que os irmãos faziam? Chegava lá, pegava o celular e botava a Bíblia na mão dele. Chegava o celular e botava a Bíblia na mão dele. Lá na África, um país lá na África. Até lá estão envenenados. O veneno chegou lá. Mas tem alguém lá que está na ligação, tira o celular e dá a Bíblia, toma a Bíblia. Está na igreja? Aleluia. Irmãos, é nesse momento, quando a igreja se reúne, é a oportunidade que Jesus tem para operar milagre no nosso meio. É nesse momento que eu tenho que abrir o coração, trazer nossas cargas, as nossas falhas, jogar nos pés de Jesus. Jesus, muda isso aí, vai lá, larga aí na igreja aí. Não deixa lá fora não, mano, traz para Jesus. Aleluia. Jesus muda a história, né, mano? Muda até nome, né? Nosso nome já é outro, né? Aqui nosso nome é esse que nós temos, registrado em cartório, mas no cartório celestial lá em cima o nome é outro. Eu quero saber, eu estou curioso para saber o nome que eu tenho lá. Eu estou curioso para saber qual é o meu nome, né? Porque o nosso nome lá é outro, não é esse aqui. Né? E aí aquele pai foi embora cantando o hino da vitória. E o Senhor falou: não peques mais para que não te aconteça alguma coisa. Meu irmão, o que é pior do que 38 anos paralítico? O pecado dele paralisou ele. E Jesus também não jogou na cara dele, não. Jesus nem desmascarou ele, não. O Senhor só falou: vai, não peque mais. Não peca mais, para que não te aconteça alguma coisa pior. Né? E a pior coisa quando a pessoa começa a pecar é que a primeira coisa que acontece, ele se separa de Deus. Não é Deus que separa ele, é ele que separa de Deus. Mas quando ele se arrepende e ora ao Senhor, e automaticamente ele refaz aliança. Aleluia. É por isso que nós estamos sempre orando, sempre buscando o Senhor, tirando o impedimento, tirando aquilo que traz uma parede de separação entre nós e o nosso Deus. Porque quando vier buscar a igreja, irmão, quem tiver na posição preparada sobe. Mas quem não tiver, vai ficar para trás. Glória a Deus. Mas que Deus abençoe os irmãos, que o Espírito Santo de Deus continue falando com a igreja. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.